Eu nasci gay, mas Deus me encontrou e era assim que eu pensava. Eu nasci gay e Deus me encontrou. Agora eu sou o quê? Gay cristão? Ex-gay? O que eu sou, gente? Hoje eu vou contar rapidamente o meu testemunho de como um menino gay hoje é pastor. O primeiro dilema era, eu nunca escolhi ser gay. Eu nasci assim, eu senti isso dentro de mim desde que eu me entendo por gente. Então por que Deus me criou pra sofrer desse jeito? Então o segundo dilema era, será que eu realmente nasci assim? Será que foi a ausência do meu pai? Porque daí era outra coisa que me fazia sofrer, a ausência do meu pai. Meu pai foi preso 5 vezes, meu pai era usuário de droga, meu pai tava perdidaço. E então eu não tinha a presença dele. E toda vez que meu pai tava por perto, o clima era extremamente ruim. Era briga, era ele querendo dinheiro, enfim, muita coisa ruim. E a raiva que eu tinha com as brigas que ele tinha com a minha mãe. Quantas vezes ele trancado no quarto, eu e meu irmão desesperado, ouvindo meu pai e a minha mãe brigando, não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E a gente ia tendo mais raiva. Outra tristeza profunda era a escola. Cara, como foi difícil. Durante a minha adolescência eu era muito zoado, apanhava demais. Por quê? Porque a gente tem jeito de gay, a gente tem voz de gay, todo mundo sabe que a gente é. Era muito difícil pra mim, porque os mesmos meninos que me batiam também queriam outras coisas. Mas um dia, o meu pai, que tava preso, ouviu uma rádio cristã dentro do presídio. E ele ligou pra gente pra falar que nós iríamos ir pra igreja quando ele saísse do presídio. E assim a gente foi. Fui completamente obrigado, mas Deus queria me encontrar. E daí, eu comecei o meu dilema com a igreja, que foi difícil demais. Porque dentro da igreja, sem muito conhecimento teológico, sem muito conhecimento de causa, as pessoas queriam fazer 1001 coisa pra fazer com que eu parasse de ser gay. Então me colocavam em roda de oração pra expulsar o demônio. Depois eles me falavam uma oração específica que eu tinha que fazer todas as noites antes de dormir, porque no dia seguinte eu ia acordar hétero. Eu ficava aprisionado na minha angústia, porque eu era frustrado todos os dias, porque o desejo não passava. Aí você descobre que é difícil de qualquer jeito, porque se você tá na igreja, tem piada, tem chacota, tem preconceito, tem um monte de coisa. Se você tá fora da igreja, tem piada, tem chacota, tem preconceito, tem um monte de coisa. Qual que é o nosso lugar? Até Deus me ensinar. Meu lugar era na mesa. Me desviei da igreja muito frustrado naquela época, antes de aprender com Deus que a mesa era meu lugar. Então eu fiz de tudo nessa vida, fui pra onde eu tinha que ir, acabei com tudo. Mas Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu percebi que eu tinha que voltar, minha mãe lutava em oração, minha mãe ficava lá orando, cartas e cartas. Tem esse vídeo aqui no meu Instagram da minha mãe orando por mim. Então, Deus me encontrou, eu voltei pra Jesus. Liguei pro meu namorado na época e falei assim, vamos conversar? Tchau, beijo, só quero é Deus. Aí começa meu processo de santificação, meu processo de renúncia, começa minha tentativa de mudar a minha vida, as minhas práticas. Eu quero dar tudo pro Senhor, não só as minhas atrações sexuais, mas tudo que eu tenho, eu quero deixar por causa de Cristo. Comecei a buscar Deus, comecei a desenvolver meu ministério, comecei a liderar na igreja, muita coisa aconteceu, isso não foi em pouco tempo, foram anos acontecendo. E eu encontrei o amor da minha vida. Apareceu uma mulher que me quis do jeito que eu era, com as minhas feridas, os meus traumas. Ela disse pra mim, eu não tô interessado em quem você foi, eu quero saber o homem de Deus que o Senhor está fazendo em você. Agora, tô casado, irmão. Deus foi mudando a minha vida, não só casei, como tive a minha filha mais velha, Manuela, e depois tive a minha filha mais nova, a Isabela. Não foi fácil, foram difíceis os anos. Tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu pensava em desistir, tinha dias que eu achava que eu nunca ia conseguir ter uma família, tinha dias que eu achava que nada ia acontecer, mas eu sabia, eu precisava permanecer. E assim que eu fui, de uma pessoa frustrada e ferida, me tornar pastor de jovens em uma igreja tão relevante que eu amo tanto. Encerrando, 10 anos. Faz 10 anos que eu voltei pra Jesus, que eu entreguei a minha vida, que eu mudei por completo, que eu comecei a construir uma nova história. E tô aqui, pra glória de Deus.